Faz o que está de volta e segue falando sobre os desafios para o futuro na carreira do professor. No bloco passado, discutimos o Plano Nacional de Educação. Neste, vamos falar de alguns modelos de avaliação adotados no ensino escolar brasileiro. E vamos discutir também o polêmico modelo de sistema de ciclos e da progressão continuada no ensino fundamental. Confira! O Ministério da Educação usa diversos mecanismos para avaliar o desempenho dos estudantes brasileiros. A Provinha Brasil é uma avaliação aplicada com a intenção de oferecer aos professores e gestores escolares um instrumento que permita acompanhar, avaliar e melhorar a qualidade da alfabetização e do letramento inicial oferecido às crianças. A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica são avaliações feitas com estudantes de 2 séries do ensino fundamental e com a 3ª série do ensino médio. Os alunos respondem a questões de língua portuguesa e matemática, além de um questionário socioeconômico. Além disso, os professores e diretores das turmas e escolas avaliadas também respondem a esses questionários, que coletam dados demográficos, perfil profissional e de condições de trabalho. O MEC aplica ainda o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Essa prova serve tanto para a avaliação de estudantes dessa fase do ensino, quanto para o ingresso em cursos universitários. Os estudantes de nível superior são avaliados pelo ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. A prova é realizada com estudantes ingressantes e concluintes em cursos de graduação. Mas de que forma os dados coletados por essas avaliações podem ser úteis à melhoria da educação? E de que forma o professor pode utilizar essas informações para melhorar sua atuação? Nós conversamos com profissionais e especialistas da área para descobrir. Essas avaliações, na verdade, a própria, o MEC, ele tem uma equipe que elabora e ele tenta fazer mais abrangente possível, considerando o processo, especialmente da leitura e da escrita e dos conhecimentos matemáticos. Se eu aplico uma avaliação, como é a avaliação, vamos pegar do SAEB, Então, eu tomo ali para elaborar essas questões, as questões, as diretrizes, os conteúdos, habilidades, conhecimentos que são requeridos para essa fase de ensino. Na verdade, ali naquele exato momento, você faz um recorte com a criança e você avalia apenas o que esperam que aquela criança tenha aprendido, desconsiderando todo esse contexto dele, toda essa formação mais integral, vamos assim dizer. Investe-se muito para se saber do produto. Porque o que as avaliações nos dão é o produto, como que o aluno responde às questões no final de um processo de educação. Outras ações, além da avaliação, precisavam de ser feitas, como, por exemplo, também a formação e a valorização do profissional do magistério. Então, uma vez que faz-se essas avaliações, especialmente agora terminamos a Prova Brasil e a Provinha Brasil. Então, se isso há um retorno dos resultados para cada escola, para cada professor, com certeza a gente, enquanto prática cotidiana na sala de aula, poderá avançar, com certeza. Um dos pressupostos da avaliação, além de promover a melhoria da qualidade, é a prestação de contas à sociedade. Então, há o argumento de que é necessário se divulgar o ranking, porque por meio do ranking se presta conta, informa para a comunidade quais são as instituições boas e quais não são. E, inclusive, a mídia, ela ataca exatamente nessa perspectiva. Ela melhora os índices do ensino privado e traz tudo de ruim para a gente perder enquanto ensino público. No setor privado, isso é uma faca de 2 gumes. O setor privado é para aquelas instituições que estão no topo e elas vão continuar investindo para que elas permaneçam no topo, ela é um grande marketing. Então, nós defendemos a avaliação enquanto princípio, enquanto possibilidade de diagnóstico de uma realidade dada. Enquanto possibilidade de, a partir da realização desse diagnóstico, nós tomarmos as decisões necessárias para que resolvamos os problemas detectados. Ou seja, a avaliação que a gente defende não tem um fim em si mesma. Ela é um meio pelo qual os sistemas de ensino, a escola, o professor vai utilizar para aperfeiçoar, para melhorar, para fazer crescer o seu trabalho.
A implantação do sistema de ciclos e da progressão continuada no ensino fundamental tem gerado polêmica. O modelo foi adotado por vários governos estaduais e municipais, mas sofre resistência de muitos educadores. A organização em ciclos, primeiro ela vem historicamente se contrapor a uma organização seriada e pressupõe uma mudança em toda a organização da escola, não no que se refere só ao conhecimento, mas na relação ensino-aprendizagem, na organização do currículo, nos processos de avaliação, nos processos de gestão da escola. O ciclo, ele tem como princípio organizador a idade do aluno e não o conhecimento que ele domina. Você organiza as turmas pela idade. Então, você tem a turma de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos. E, evidentemente, você professor, você escola, trabalha nessa turma de 6 anos os conhecimentos e as habilidades de 6 anos. Alguns avanços eu consigo perceber sim, sabe? Principalmente nessa cultura, né, da reprovação, entendeu? Eu acho que você pensar bem pouco tempo, né, tinha uma organização em série, né, de uma forma seletiva, eu diria preconceituosa. Então, isso é uma mudança de perspectiva, é uma mudança eu diria, de uma cultura organizacional instaurada na escola. Isso demanda tempo, isso demanda primeiramente uma compreensão muito grande, que eu acho que há uma confusão e, por isso, acho que uma resistência, às vezes, muito grande do professor. Primeiro, ele considera que a autoridade dele foi ferida. Porque se ele fala para o aluno assim, eu vou te dar uma nota baixa se você continuar fazendo isso, o aluno fala, e daí? Né? Ele não vai conseguir mais controlar, não vai ser mais um fator de poder dele a questão da nota, da reprovação. As condições para que a proposta realmente aconteça, né, elas têm que ser criadas, e aí faz parte das políticas, né, criar essas condições, né, faz parte, por exemplo, dos processos de gestão, né, dos governos, né, dos programas governamentais de criarem essas condições. Meu pai era filho de imigrantes italianos. Ele tinha um sonho, como meus avós também tinham, de haver progresso na vida da gente. Então, com muito sacrifício, eu frequentei um bom colégio. Nesse bom colégio, eu tive bons professores. Me lembro muito bem do professor Ângelo, que era um camarada formidável, procurando nos esclarecer sobre fatos biológicos, tanto do ser humano, como da célula, da vida biológica. Quando eu cheguei no curso colegial, eu fui fazer o curso clássico, porque a minha visão é que eu tinha vocação para curso clássico. Até podia ser que eu tivesse alguma. Mas aí eu conheci um professor de química que foi uma pessoa que foi decisiva. Ele era o professor Albert Hébert, um professor de origem belga, que dava uma aula de... Quando ele começou a dar química orgânica, principalmente, me fascinou. O Faz o Quê vai para mais um intervalo. No próximo bloco, vamos falar da formação dos futuros professores nos cursos de licenciatura. Continue assistindo.